Boa noite a todos, eu sou o narrador, e estou aqui para ajudá-los a pegar no sono com essas histórias de terror sobre trabalho noturno. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Eu adoraria saber de onde você é e que horas está assistindo, então deixe um comentário. Agora, quando estiver pronto, acomode-se, relaxe. A amizade sempre foi meu maior tesouro. Desde que conheci o Jeremy no ensino secundário, a conexão entre a gente foi instantânea e nunca mais perdemos o contato. Hoje em dia, ele trabalha como entregador de comida e eu passo meu tempo em uma loja de eletrônicos. Apesar de não nos vermos tanto quanto antes, sempre considerei ele um dos meus melhores amigos. Então, quando ele me ligou pedindo um favor, não consegui recusar. Era uma noite de quinta-feira. Eu estava me acomodando no sofá, pronto para maratonar uma série, quando meu celular tocou. E aí, Jeff, amigo, preciso da sua ajuda, disse Jeremy, com um tom de desespero na voz. Minha bike quebrou. Tenho umas entregas para fazer, mas não quero que meu chefe descubra. Eu já sabia que o chefe dele era um cara durão, que não tolerava a incompetência e não pensava duas vezes antes de demitir quem ele não gostava. Também sabia que o Jeremy precisava muito daquele trabalho, então aceitei sem pensar duas vezes. Poucos minutos depois, fui até a esquina da casa dele e começamos a colocar as pizzas no porta-malas do meu carro velho. As primeiras entregas foram rápidas e fáceis, então a noite estava indo bem, até chegarmos no último endereço. É um pouco longe, mas para compensar, te pago umas cervejas depois, falou Jeremy. Acabamos indo para a periferia da cidade, em frente a uma casa velha que mais parecia algo de filme de terror. Estava cercada por árvores e a única luz vinha de uma lâmpada piscando na varanda. Jeremy saiu do carro rápido, com uma pizza na mão, e me disse: "Espera aqui, não vou demorar." Mas minutos se passaram e ele não voltou. Com o tempo passando e sem notícias do meu amigo, comecei a me preocupar. Decidi sair do carro para procurá-lo. Caminhei até a entrada e bati na porta várias vezes, mas ninguém respondeu. Depois de várias tentativas, empurrei a porta e entrei. "Oi", chamei, esperando alguma resposta, mas só houve silêncio. O interior da casa era ainda mais assustador do que o lado de fora. As paredes estavam cobertas de fotos estranhas e recortes de jornais. À medida que eu avançava, um cheiro podre me fez tapar o nariz. Chamei o Jeremy várias vezes, mas nada. Quando cheguei na cozinha, vi a caixa de pizza jogada no chão, aberta, com uma fatia faltando. Imediatamente soube que algo estava errado. Foi quando ouvi um barulho inexplicável vindo do porão, e meu coração disparou. "O que está acontecendo aqui?" murmurei para mim mesmo, percebendo que meu amigo podia estar em perigo. Sem perder tempo, procurei uma faca na cozinha. Quando a encontrei, fui em direção ao porão. Mas antes de dar mais um passo, algo aconteceu. Uma figura apareceu na minha frente. Sem me dar tempo de reagir, colocou um lenço sobre o meu rosto. De repente, tudo ficou escuro. Acordei amarrado a uma cadeira, com uma dor forte na cabeça. A luz era fraca, mas logo reconheci o Jeremy ao meu lado, também amarrado, e seu rosto estava cheio de terror. À nossa frente, estava um homem alto e grande, que me encarava de forma intimidadora, fazendo com que a presença dele me enchesse de medo. Amarrado à cadeira, não podia fazer nada. Só fiquei ali, paralisado. "Bem-vindos à minha casa", disse o homem, com um sorriso que me deu arrepios. "Parece que hoje eu tenho 2 convidados especiais." Ele continuou a falar como se estivéssemos em uma conversa qualquer, o que tornava a situação ainda mais estranha e aterrorizante. "Eu imagino que vocês estão se perguntando o porquê de estarem aqui. Bem, a resposta é simples: vocês vão morrer." As palavras saíram da boca dele como se estivesse compartilhando qualquer informação aleatória, o que fez meu sangue gelar. Mas o que ele disse a seguir me congelou ainda mais. "Eu gosto de comer carne humana, e gosto muito de ver o rosto dela se encher de medo enquanto faço isso. Aquela expressão antes de morrer é o meu maior prazer." Com isso, ele se aproximou de nós, olhando primeiro para o Jeremy e depois para mim. "Você era o plano original", disse, apontando para o meu amigo.
Não, por favor, Jeremy implorou, desabando em lágrimas. Mas, em vez de se desmotivar, o homem parecia se divertir ainda mais com aquilo. Ele então tirou uma faca pequena. Sem hesitar, começou a ferir Jeremy, cortando pedaços de carne de seu corpo e deixando seus gritos ecoarem pela adega. O que eu sentia era indescritível. Meu coração batia a 1000 por hora, e eu quase podia sentir a dor excruciante de Jeremy na minha própria carne. Queria fechar os olhos, mas não conseguia. A cena me tinha aprisionado, e o terror me paralisava enquanto o assassino desfrutava a cada momento daquela tortura horrível a qual ele estava sujeitando meu amigo. O pequeno cômodo exalava um cheiro de sangue, um cheiro que eu nunca vou esquecer. Enquanto os gritos de dor de Jeremy ecoavam pelo lugar, o homem continuava a devorá-lo vivo, até que, em um certo momento, a voz dele foi se apagando e seu corpo desabou. Foi naquele momento que senti uma dor profunda no peito, sabendo que meu amigo havia finalmente morrido. No entanto, uma parte de mim sentiu um alívio ao saber que a tortura tinha acabado para ele. Não havia mais dor nem horror, mas o que aconteceu depois ainda me assombra nos meus sonhos. O homem largou a faca, de uma forma incrivelmente horrível, sem qualquer resquício de humanidade. Começou a comer a carne de Jeremy enquanto eu ficava paralisado, atônito e perplexo diante da atrocidade que eu estava presenciando. Naquele momento de loucura, eu vi não ter ido ajudar meu amigo. Nunca imaginei que aquela seria nossa última noite juntos. Diante dos meus olhos aterrorizados, o homem estava devorando Jeremy. Suas mordidas eram grotescas e barulhentas, e seu rosto estava coberto de sangue. Ele parecia um animal selvagem se deliciando com uma presa fresca. Só que esse monstro estava comendo da minha frente, como se fosse uma refeição normal. Por favor, alguém me ajude. Gritei com todas as forças, esperando que alguém me ouvisse. Mas o meu grito parecia ser engolido pelas 4 paredes frias. Você sabe, eu não preciso fazer isso. Sou uma pessoa civilizada, não um animal. Normalmente eu cozinho a carne e como com talheres, mas o seu rosto apavorado é tão engraçado, disse ele, rindo. Cada palavra dele me perfurava ainda mais. Eu me sentia preso em um pesadelo do qual não podia escapar. O medo tomava conta de mim a cada segundo, e eu já não sabia se meu coração suportaria tanto estresse. Pensava que qualquer coisa, até mesmo deixar de existir, seria melhor do que enfrentar o mesmo destino que Jeremy. Mas então, um lampejo de adrenalina percorreu meu corpo quando percebi que as cordas que me prendiam estavam um pouco frouxas. Eu tinha uma chance, e sabia que precisava aproveitá-la. Então, enquanto o psicopata continuava a se alimentar da carne de Jeremy, comecei a mexer meu pulso, tentando me livrar das cordas. Mas quanto mais perto eu ficava da liberdade, mais desesperado me sentia. Seu amigo tem um sabor especial porque ele quer viver, disse o homem, sem olhar para mim. Mas você sabe que ele está morto, né? Naquele momento, aproveitando que ele estava distraído, finalmente consegui libertar uma das minhas mãos. Minha respiração estava ofegante, e meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Mas eu não podia deixar que isso me parasse. Era a minha única chance. Eu vi uma barra de metal no chão, provavelmente esquecida por aquele maníaco. Peguei tão furtivamente quanto pude. Me levantei. O homem estava de costas, totalmente concentrado na comida. Então, reuni minhas forças e tentei acertá-lo na cabeça com a barra. Mas, para minha surpresa, ele desviou do meu ataque. Em vez disso, acertei Jeremy, que de repente abriu os olhos e me olhou com horror e confusão. Fiquei congelado. Jeremy ainda estava vivo. Você acha que eu não percebi que você estava se libertando? Disse o homem. Eu te avisei. Não sou um animal. Sou mais observador do que você pensa. Por favor, chame alguém. Eu não quero morrer, disse Jeremy, com a voz fraca. Tentei atacar o louco novamente com a barra, mas, em um instante, ele a arrancou das minhas mãos e, sem pensar, me atingiu com ela, me derrubando no chão. A dor era insuportável, e cada golpe que ele me dava me deixava ainda mais tonto. Eu sabia que ele estava brincando com a minha vida. Infelizmente, estava perdendo. Mas, justo quando pensei que não havia saída, ouvi um barulho atrás de mim.
Era Jeremy, meu pobre amigo, gravemente ferido, mas ainda com forças. Ele se libertou e, reunindo todo o seu esforço, acertou o lunático com a cadeira. Ele mal conseguiu atingi-lo, mas aquilo foi suficiente para me distrair e me dar tempo de correr escada acima e fugir. Com um puxão de dor, consegui fechar a porta da adega, bem na hora em que o homem se virou para mim. Ouvi ele batendo na porta, mas não perdi tempo e corri para o meu carro para chamar a polícia. No entanto, enquanto atravessava a sala, ouvi um grito abafado seguido de um golpe seco. Meu coração parou, mas sabia que não havia mais nada que eu pudesse fazer. Liguei o motor do carro enquanto chamava a polícia e contei o que aconteceu, pedindo para que chegassem rápido. Mas uma parte de mim sabia que já era tarde demais para Jeremy. Quando a polícia chegou, encontraram o corpo dele, mas o assassino havia desaparecido. Não consigo descrever a dor e a impotência que senti ao saber que aquele monstro havia escapado. Ele só foi capturado semanas depois, e as imagens da noite em que quase fui sua próxima vítima nunca saíram da minha cabeça. Toda vez que fecho os olhos, vejo os olhos de Jeremy me olhando com tristeza e arrependimento. E, infelizmente, sei que essas lembranças nunca vão embora. Eu fui o único a sair vivo daquela noite, e por isso sou grato, mas também me sinto culpado. E ainda me pergunto se eu poderia ter feito algo mais. Enquanto lia um artigo de jornal naquela tarde, de repente fui lembrado de uma experiência estranha que tive há mais de 20 anos, na segunda metade de 1998. Era uma época em que eu começava a trabalhar como vigilante em uma fábrica de blocos. Meus turnos eram bem flexíveis e variavam entre 3 horários, das 16 horas às 0 hora, das 19 horas e 30 às 3 horas e 30 e da meia-noite às 8 horas. Mas o turno das 19 horas e 30 às 3 horas e 30 era só para cobertura. Então, geralmente, tinha 2 de nós de serviço nesse horário. O trabalho era uma rotina sonolenta de ir de um lado para o outro. Fazíamos rondas, anotávamos qualquer coisa fora do normal e observávamos um pequeno monitor mostrando os vídeos das câmeras de segurança. Na maior parte do tempo, tudo era tranquilo e monótono. Mas, com o tempo, eu consegui juntar dinheiro suficiente para comprar um carro. Em abril de 1999, decidi deixar o emprego e começar um novo capítulo na minha vida. Quando minha saída se aproximava, trouxeram um cara novo para me substituir. Um cara calmo e com a voz suave, chamado Chad. Como parte do treinamento dele, Chad passou um tempo nos turnos da noite, conhecendo a rotina da fábrica e se familiarizando com o trabalho. Quase todas as noites, ele trabalhava junto com outra vigilante chamada Ana, que tinha mais ou menos a mesma idade que eu, ambos com 20 anos. Chad, por outro lado, tinha uns 10 anos a mais que a gente. Lembro dele como uma pessoa calma e educada, mas havia algo estranho nele. Não sabia exatamente o que era, mas ele não tinha aquele brilho, aquela energia que as pessoas legais normalmente têm. Durante as rondas, Chad sempre fazia perguntas sobre o trabalho e percebi que seu comportamento era um pouco estranho. Ele ria em momentos inadequados e mudava o tom de voz no meio da conversa, o que me deixava desconfortável. Eu pensei que talvez ele fosse só um cara socialmente desajeitado e que com o tempo ele se adaptaria. Mas uma noite, perto do fim da primeira semana dele, percebi que algo não estava certo. Estávamos fazendo uma ronda e percebi que Ana voltou para o escritório parecendo desconfortável. Ela normalmente era bem falante, mas naquela noite mal disse uma palavra. Eu soube na hora que algo estava errado, então esperei Chad ir ao banheiro para perguntar o que estava acontecendo. Mas o que ele me disse me pegou de surpresa. Ele me contou que tudo estava normal até chegarem a uma seção da fábrica que estava desativada, por volta das 6 horas da manhã. Era uma área escura chamada Debrais Mill, onde não havia funcionários depois daquele horário e nenhuma luz estava acesa. Quando eles chegaram em um patamar, tudo mudou para Ana. Ela me disse que se virou e viu Chad bem em cima dela, olhando-a intensamente. Quando ela o viu ali, se assustou e deu um passo para trás, batendo na grade no final do patamar. Nesse momento, ele se inclinou para ela. Em um sussurro, fez um comentário estranho sobre seu anel de casamento, sugerindo que isso logo acabaria.
O rosto dele estava quase tocando o dela. Isso a deixou congelada. A partir desse momento, eu decidi fazer todas as rondas com Chad. Queria ter certeza de que o comportamento dele não era algo mais sério. A noite terminou sem mais incidentes e eu deixei uma nota para o nosso supervisor, detalhando o que aconteceu. Mas na noite seguinte, quando cheguei para o turno, Chad não estava lá. Então fiz o turno sozinho, enquanto Ana ficou no escritório. Eu percebi que algo estava errado quando entrei e a encontrei nervosa, olhando para o celular. Perguntei o que estava acontecendo, e com os olhos bem abertos, ela explicou que havia descoberto o motivo de Chad não ter ido trabalhar naquela noite. Chad tinha sido preso por matar sua esposa, e não só isso, ele a desmembrara, com as partes do corpo encontradas completamente queimadas em um lago, a menos de 1,5 quilômetros de onde trabalhávamos. Meu estômago revirou ao pensar nisso. Naquela noite, a atmosfera ficou tensa e pesada. Ana me contou que tinha ouvido na delegacia que Chad estava envolvido no assassinato meses antes de começar a trabalhar conosco. Isso realmente me arrepiou. Daquele momento em diante, as horas que passávamos juntos foram cheias de desconforto. A ideia de que ele tinha passado um tempo com um monstro daquele calibre era aterrorizante. Então comecei a pensar nas nossas interações, nas risadinhas bobas dele e nos momentos estranhos que eu tinha atribuído apenas a desajeito social. E então surgiu outra pergunta. Será que ele fez algo mais? Algo ainda pior? Ele tinha planos para nos machucar. Estaria ele nos observando em vez de fazer o trabalho dele? Lembro que naquela noite eu andava de um lado para o outro tentando me acalmar, mas logo as sombras da fábrica começaram a parecer mais ameaçadoras. A fábrica tinha corredores escuros, e a ideia de que Chad poderia estar se escondendo, esperando um momento para me matar ou talvez a Ana, fez a minha pele arrepiar. Quando a noite acabou, eu saí da fábrica me sentindo ainda mais desconfortável. Todas as noites que passei com Chad voltaram à minha mente, tentando não pensar no que poderia ter feito para mudar as coisas, me perguntando se alguém tinha notado algo antes. Anos depois, ainda não consigo me livrar dessa memória sombria. Desde então, sempre olho 2 vezes ao meu redor. Às vezes, à noite, enquanto dirijo, olho no retrovisor e vejo uma imagem daqueles olhos. É como se o passado nunca desaparecesse completamente. E toda vez que penso em Chad, me pergunto quantas sombras em nossas vidas foram ignoradas. Quantas risadas encobrem monstros reais que estão à espreita na escuridão. Vou ser honesto desde o começo. Não sou uma daquelas pessoas que gostam de se comparar com os outros. Todos nós temos um passado, e às vezes esse passado é cheio de coisas que preferiríamos esquecer. Mas, se tenho que ser mais honesto, minha história é uma jornada muito mais complicada do que a maioria. Desde criança, passei por coisas que ninguém deveria passar. Meus pais morreram quando eu era muito jovem, e me vi vagando de orfanato em orfanato, de lar em lar. Quando as pessoas ouvem isso, elas geralmente pensam que eu era um problema, mas não era esse o caso. Eu simplesmente tive uma sorte muito ruim. E a verdade é que, onde quer que eu fosse, eu era maltratado. Em um certo ponto, decidi que era melhor fugir e viver na rua. E lá, não só aprendi a sobreviver, mas também percebi algo aterrador. Por pior que as coisas possam ser para você, elas sempre podem piorar. Cheguei ao fundo do poço e me disse que nada poderia ser pior do que aquilo. Mas a vida é cruel e sempre existe mais fundo no poço da miséria. Uma noite, enquanto eu estava na rua, congelando e morrendo de fome, encontrei um cara que parecia apenas um entregador de pizza simpático. Mas ele acabou sendo Chester Turner, um dos assassinos em série mais perigosos da história. Naquela noite, o frio estava cortando os meus ossos. Eu não tinha para onde ir e não comia nada há horas. Estava sentado em um canto escuro, esperando que a noite passasse rápido. Então me encolhi no meu casaco velho, tentando conservar o pouco calor que me restava. De repente, vi um homem se aproximando. Ele estava usando o uniforme de entregador e carregava uma caixa nas mãos. O cara se aproximou sorrindo, e eu pensei que ele tivesse um sorriso legal, mas imediatamente fiquei desconfiado. As pessoas na rua normalmente não se aproximam com boas intenções, e dessa vez não foi diferente.
Ei, você está com fome? Ele me perguntou. Meu estômago roncou em resposta, principalmente quando senti o cheiro da pizza. Eu hesitei por um segundo, mas finalmente peguei a caixa, agradecido, pensando que talvez fosse um dia bom, que talvez, só talvez, existissem pessoas caridosas no mundo. Coloquei a pizza de lado, esperando comê-la depois que ele fosse embora, mas o cara ficou ali, me observando com aquele sorriso estranho. O tempo parecia parar enquanto nós nos encarávamos, e comecei a sentir um nó no meu estômago. Não era apenas fome, algo não estava certo. Não se preocupe, pode comer, é de graça, ele disse, com um tom que me deixou desconfortável. Esperei que ele fosse embora, mas ele ainda estava ali, me encarando, e sua insistência estava ficando quase obsessiva. Eu acho que vou comer depois, estou um pouco envergonhado, respondi, sentindo-me ansioso. De repente, o sorriso dele se transformou em uma expressão de frustração. Não seja ingrato. Come agora. Sua voz estava ficando cada vez mais estridente e desesperada, o que me fez tremer. Porque ele se importava tanto se eu comia ou não a pizza. Um arrepio percorreu minha espinha. Naquele momento, algo me disse que aquilo era muito ruim. Vai ficar tudo bem. Vou comer depois. De verdade. Tentei acalmá-lo, mas ele se aproximou e agarrou meu braço. Eu te disse para comer essa porcaria de pizza. Ele gritou, apertando cada vez mais forte. Dizia que estava doendo, mas não conseguia sentir o fluxo de sangue e comecei a ficar com medo. Sem pensar, dei-lhe um soco no rosto, o que o surpreendeu o suficiente para soltar o meu braço por um segundo, e aproveitei essa oportunidade para sair correndo, sem olhar para trás. Eu ouvi os passos dele ecoando atrás de mim e corri o mais rápido que pude, sentindo o coração disparado. Não sabia para onde estava indo, só queria me afastar dele. Encontrei um prédio abandonado e entrei, na esperança de que ele não me seguisse. Mas não tive sorte. Ouvi os passos dele se aproximando, claros e rápidos. Então me movi rapidamente e me escondi em uma sala pequena, tentando controlar a respiração. Meu coração batia tão forte que eu achava que ia sair pela boca a qualquer momento. Os passos estavam ficando mais e mais próximos, e eu sabia que precisava me esconder. Fechei a porta com cuidado e me agachei atrás de uma mesa velha, tentando não fazer nenhum barulho. A tensão no ar era palpável, mas eu precisava ficar em silêncio. Não podia deixá-lo me encontrar. Eu ouvia os passos dele cada vez mais perto, cada batida no chão me fazendo tremer. Eu sei que você está aqui. Seus pés estão cobertos de sujeira. Posso ver suas pegadas, ele disse. Droga, ele estava certo. Eu tinha deixado um rastro quando entrei naquela sala. Eu estava acabado. Ele inevitavelmente me encontraria. Por que você está se escondendo? Não estava com fome. A pizza está boa. Sabe, ele me garantiu. Meu coração parou quando ouvi a porta começando a abrir. Prendi a respiração, tentando não fazer barulho, mas sentia os olhos dele vasculhando a sala, procurando por mim. Ele se movia devagar, como um predador, inspecionando cada canto. Cada passo dele em minha direção era como um martelo batendo nos meus nervos. A luz da lua entrou pela janela e o iluminou o suficiente para ele saber exatamente onde procurar. Fechei os olhos por um segundo, rezando para que ele não me encontrasse. De repente, o rosto dele apareceu bem na minha frente. Eu gritei o mais alto que pude e tentei fugir, mas ele agarrou meu braço com uma força surpreendente. Eu te disse para comer, ele rosnou. O cara me empurrou violentamente contra a parede e uma dor aguda percorreu minhas costas, mas eu não podia deixar ele me bater. Lutei com todas as minhas forças para me livrar da mão dele. Em um momento de sorte, dei-lhe um joelho no meio das pernas. Ele gritou de dor, me soltando por um segundo, e aproveitei a brecha para subir as escadas a toda velocidade. Eu sabia que, se ele me pegasse, não sairia daquele lugar vivo. Entrei em uma sala e fechei a porta rapidamente, procurando algo para bloquear. Encontrei uma cadeira velha e a empurrei contra a porta, torcendo para que ela a aguentasse. Já estou cansado de você. Não vai mais comer sua porcaria de pizza, ouvi ele gritar. Eu olhei ao redor. Havia uma janela,
mas estava muito alta para alcançar. Então, não tive escolha, a não ser enfrentar ele. Desesperado, peguei um cano velho que estava jogado no chão e me aproximei da porta. Os segundos pareciam uma eternidade enquanto ouvia ele batendo na porta, tentando abri-la. Eu não aguentava mais. De repente, a porta voou para dentro. A cadeira foi arremessada pela sala. No segundo seguinte, ele entrou com o rosto distorcido de raiva. Me escondi atrás da porta. Levantei o cano com as mãos tremendo de medo. Fechei os olhos por um segundo. Respirei fundo e me joguei contra ele, acertando-o nas costas com toda a minha força. O cara cambaleou surpreso, mas antes que ele pudesse reagir, eu o acertei na cabeça com força. Naquele momento, ele gritou de dor e caiu no chão, sangrando. Ele tentou se levantar para me atacar, mas rapidamente perdeu o equilíbrio e caiu novamente. Fiquei olhando ele de longe por alguns segundos para garantir que ele não iria se levantar. E então, sem esperar mais, corri em direção à janela. Com a mão ainda tremendo, consegui sair e deslizei pelo telhado, procurando um jeito de descer. Finalmente, vi uma escada de emergência e desci correndo, sem olhar para trás. Meu coração batia tão forte que doía, mas eu sabia que tinha que continuar. Quando cheguei à rua, continuei correndo, sem saber para onde estava indo. Só queria me afastar daquele prédio e daquele homem horrível. Um pouco mais à frente, encontrei um parque pequeno e me escondi atrás de alguns arbustos, tentando recuperar o fôlego. Olhei ao redor, me certificando de que ele não me havia seguido, e fiquei lá tão exausto que acabei dormindo. Felizmente, aquele homem nunca apareceu. Alguns dias depois, vi ele na televisão, justo quando eu tinha começado a reconstruir minha vida. Eu tinha conseguido um emprego e estava passando os dias em um hotel, economizando para conseguir meu próprio lugar. Então, minha esposa atual me ofereceu a chance de morar com ela. Ver aquela reportagem me fez voltar aquela noite. Eu sobrevivi, mas vivi com o arrependimento do que aconteceu. Eu deveria ter ficado e enfrentado ele. Quantas vidas eu poderia ter salvo se tivesse feito isso? Quantas pessoas poderiam estar seguras se eu tivesse dado outro golpe forte na cabeça dele, ao invés de fugir? Apesar de tudo, não me culpo pelo que aconteceu. Ninguém deveria passar pelo medo que eu senti naquela noite em Los Angeles. Pelo menos, encontrei algum tipo de paz sabendo que aquele cara não machucaria mais ninguém. Tudo isso aconteceu em março de 2020, quando o maldito Covid-19 fechou tudo. Eu fui mandado para a casa da faculdade, então tive que me adaptar às aulas no Zoom. Enquanto isso, voltei a trabalhar no fast food, no mesmo lugar onde sempre trabalhei durante os intervalos. Não vou dizer o nome, mas o lugar estava sempre lotado. Durante a pandemia, as coisas ficaram ainda mais caóticas, porque, sendo um fast food, a gente nunca fechou, mesmo com outros restaurantes ao redor fechando. Além do estresse do trabalho, tínhamos um cliente fixo que era bem estranho. A gente achava que ele tinha algum problema mental, porque ele vinha várias vezes por semana. Sempre falava sobre teorias da conspiração e ficava dando olhares perdidos por todo o lugar, como uma espécie de gárgula perturbadora. O cara chegava de bicicleta, ficava olhando pela janela até alguém atendê-lo, mas ele só queria ser atendido por certas pessoas. De vez em quando, ele era muito grosso com a gente. Sempre pedia a mesma coisa, um duplo cheeseburger e uma porção de batatas fritas mais torradas que o normal, quase queimadas mesmo. Ele insistia que servíssemos desse jeito. Era o verdadeiro mestre do terror no lugar. Os outros clientes ficavam tão desconfortáveis com o comportamento dele que preferiam esperar no carro até ele sair. No começo, ele vinha durante o dia, quando estávamos mais ocupados, mas depois, por causa da atitude desagradável dele, meu chefe decidiu que não queria vê-lo mais, então ele foi mandado para o turno da noite. Eu trabalhava à noite por causa das minhas aulas, e geralmente terminava às 23 horas. Uma noite, por volta das 21h30, eu estava terminando a parte do meu trabalho e começando a limpar, quando de repente vi ele chegando na bicicleta. Ele era um dos poucos que ainda podiam fazer pedido, porque não importava o quanto ele fosse insuportável, ele era um cliente regular.
Como sempre, fui atendê-lo. O cara queria tudo fresco, o de sempre, mas tinha algo novo. Ele pediu para as batatas serem servidas com uma colher, em vez de pizzas. Quando estava prestes a mandar ele embora, avisei um dos meus colegas, que a gente podia chamar de Mark, sobre o que ele queria. Mark revirou os olhos, sabendo o quanto o cara era insuportável. Um pouco resignado, ele jogou as batatas frescas na gordura para ele. Depois de um tempo, chegou a vez da gerente assumir. Ela não sabia quem era esse cliente fixo, e quando foi atendê-lo, usou as pizzas. Ao fazer isso, não fritou as batatas o suficiente. Ou seja, elas estavam quase queimadas, do jeito que aquele maluco gostava. Quando ele percebeu o que tinha acontecido, foi um barraco. Começou a protestar dizendo que não tinha o suficiente e que queria as batatas mais fritas na sacola dele. Eu lembro que estava tão frustrado que tudo o que eu queria era que ele fosse embora e que a gente pudesse seguir com a nossa vida. Então, com uma mistura de resignação e raiva, voltei para a janela. Mark se juntou a mim e disse que não deveríamos deixar aquele cara tratar a gente assim, mas eu estava cansado daquela situação. A gente já tolerava aquele comportamento há meses. Não era meu problema corrigir os caprichos de um cliente que tem os próprios problemas, disse ele, com toda razão. Aquela era a vida no fast food durante a pandemia, lidando com os caprichos de estranhos e altos níveis de ansiedade. Suspirei ao pensar que teria que vê-lo de novo e não pude deixar de sentir uma sensação de antecipação desconfortável. Quando a gerente percebeu quem era o cara na janela, ela veio perguntar o que estava acontecendo. Eu contei a história rapidinho e ela decidiu enfrentá-lo. Foi até ele e disse que, não importa o que acontecesse, ele sempre receberia o pedido fresco e que o melhor a fazer seria se acalmar e aceitar a sacola que ela estava entregando. Enquanto ela fazia isso, eu estava na cozinha tentando terminar a parte do meu trabalho, esperando que isso fosse o suficiente para ele finalmente ir embora. Mas, de repente, aquele cara, na sua loucura habitual, colocou a cabeça pela janela e uma das mãos, tentando chamar a atenção dos meus colegas. Ele disse para refazerem o pedido, mas tanto eu quanto meu colega dissemos que não, que a comida estava boa e não havia motivo para mudar nada. Aparentemente, ele não gostou disso e ficou furioso. Num acesso de raiva, jogou a sacola de comida dentro do restaurante, espalhando as batatas e o hambúrguer no chão. Nesse momento, a gerente perdeu a paciência. Correu até ele e começou a gritar dizendo que ele não podia tratar os funcionários daquele jeito, que a gente nunca o desrespeitou e que precisava colocar um fim naquele episódio. Mas o cara não estava nem aí. Pelo contrário, gritou de volta, dizendo que nunca mais iríamos atendê-lo e que tínhamos que devolver o dinheiro para ele. Claro que a gente não aceitou. Minutos depois, fui chamar a gerente para assumir, e quando ela chegou, ele começou a gritar com ela também. Finalmente, com o único propósito de fazê-lo ir embora de uma vez por todas, ela devolveu o dinheiro para ele, mas ele pegou o braço dela e quase a puxou para fora da janela. Ainda bem que a gente tinha divisores de plástico na época, porque senão ela teria caído do outro lado. A situação estava ficando cada vez mais tensa e todo mundo no local começou a gritar para ele ir embora, enquanto ao mesmo tempo estávamos chamando a polícia, porque esse cara já tinha agredido uma menina menor de idade naquela mesma semana. Eu lembro de nos olharmos e pensarmos, o que há de errado com esse cara? Foi um caos, ofensas e gritos voando pelo ar, e foi horrível. Eu fiquei com muita pena da gerente, que estava lidando com tanto em tão pouco tempo. Felizmente, ela conseguiu se soltar do braço dele e correu para os fundos, enquanto o cara continuava gritando lá fora como se fosse um louco. Ele ficou andando de um lado para o outro na porta. Ao invés de ir embora, começou a gritar para si mesmo e a fazer ameaças sobre como ele ia chamar a polícia para a gente. Tentou bater nas janelas para chamar a nossa atenção, mas a gente ignorou ele. E em poucos minutos chegaram 4 viaturas de polícia, bloqueando a entrada da lanchonete e impedindo que alguém entrasse ou saísse. Quando os policiais começaram a conversar com ele, o cara se comportou como se não tivesse feito nada de errado, e com vocabulário e educação tão bons que deixava todo mundo sem reação.
Ninguém acreditaria que aquele homem calmo e educado era o mesmo que acabará de agredir fisicamente a nossa gerente e jogado o estabelecimento todo em um caos, o que tornava tudo ainda mais perturbador. No final, as câmeras de segurança mostraram toda a história como realmente foi, e graças a isso conseguiram prender ele antes que saísse impune. Ele teve que ser escoltado para fora do lugar porque não queria ir embora, e daquela noite em diante, não o vimos mais. Mas ele passava de vez em quando na rua, lançando olhares ameaçadores para o nosso estabelecimento. Eu não conseguia evitar um arrepio toda vez que olhava aquele rosto e os olhos vazios espiando pela janela. Estava claro que ele não estava bem da cabeça. Os olhares carregados que ele nos dava, o jeito como ficava agressivo por coisas tão pequenas, era surreal. Felizmente, a gerente não se machucou, embora tenha ficado bastante abalada com o incidente. No entanto, pouco depois ela decidiu pedir demissão, e eu não a culpo. É uma loucura ter que lidar com situações como aquela. Ninguém deveria ter que lidar com clientes agressivos ou tolerar insultos desse tipo. Eu era jovem demais para ter que lidar com violência e loucura no trabalho. No final, embora as coisas tenham voltado ao normal, nunca consegui afastar a sensação desconfortável que sentia quando pensava no que aconteceu. Alguns clientes são definitivamente assustadores demais. Quando comecei a fazer entregas, meus pais sempre me alertaram sobre o quão perigosas as ruas poderiam ser. Eu sabia que, no fundo, eles estavam pensando em assaltos ou acidentes fatais, mas nem eles nem eu tinham ideia do que realmente me aguardava naquela noite. Eu estava fazendo entregas há cerca de 5 horas, e minhas pernas já começavam a reclamar, mas justamente quando eu achava que estava prestes a terminar meu turno, uma última encomenda chegou, um hambúrguer triplo, com tudo extra. Algo estranho, porque a maioria dos pedidos que eu pegava eram tacos ou frango frito. O endereço me levou para uma casa em um bairro bem esquecido da cidade. Quase não havia tráfego, as ruas eram mal iluminadas, e várias casas pareciam abandonadas. Quando cheguei, tive uma sensação estranha. Era uma casa de 2 andares, com as janelas todas entulhadas. A porta, por dentro, estava longe de ser convidativa. Tinha marcas estranhas, como se alguém tivesse arranhado ou batido nela. Mas eu sou daqueles que prefere não fazer muitas perguntas. Eu só entrego a comida e vou embora. Então, bati na porta. Depois de um tempo, um cara alto e magro abriu a porta. Ele estava usando uma camiseta cinza, que estava mais manchada do que deveria, e umas calças largas demais para ele. O cabelo estava bagunçado, e seus olhos tinham uma intensidade perturbadora, como se estivesse olhando para algo além do visível. Chegou, ele disse, com um sorriso que não chegava aos olhos, enquanto estendia uma nota amassada para pagar pela comida. Justo quando eu ia virar para sair, ouvi ele dizer: "Espera um minuto." Mas a voz dele estava mais baixa, quase como um sussurro. Algo na maneira como ele disse meu nome fez meu cabelo se arrepiar. E não pude deixar de pensar que ele era um completo esquisito. Ignorei ele e fui embora, subindo na minha bicicleta. Eu não gostava da cara daquele cara. 10 minutos depois, meu telefone tocou de novo. Era meu chefe, me dizendo para voltar a casa. O cliente insistiu que ele precisava de mim com urgência e que algo não estava certo com o pedido. Meu chefe, um pouco preocupado, pediu para eu falar com ele novamente. Então, voltei. Ao chegar, tudo parecia tão estranho quanto antes, mas agora havia um cheiro estranho no ar. Era algo metálico, e eu não gostei nada disso. Bati na porta, mas não recebi resposta. Então, decidi abri-la. Me esgueirei para dentro lentamente e chamei o nome dele, mas nada. Apenas um silêncio desconfortável, interrompido por um murmúrio vindo da cozinha. Quando me aproximei, vi o cara. Ele estava sentado no chão, ao lado de uma sacola de comida vazia. Ele segurava a caixa de papelão do hambúrguer nas mãos e parecia estar mastigando ela como se fosse um pedaço de papelão, em vez de comida. O hambúrguer, oleoso e desfeito, caiu da boca dele enquanto ele murmurava algo como: "Isso estava delicioso, mas eu preciso de mais." Fiquei mal, mas não achava que ele fosse um perigo. Estava claramente errado. De repente, ele pulou,
Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, me empurrou contra a parede. Minha cabeça bateu na superfície. Por um momento, não soube o que tinha acontecido. Mas quando recuperei a consciência, estava no chão, com as mãos amarradas com um cabo que achei na cozinha. Enquanto eu olhava para ele, o homem estava distraído, mexendo nas sobras do que ele tinha comido. Com o coração acelerado, tentei me soltar, mas o cabo estava apertado. No entanto, vi uma ponta mal cortada saindo e comecei a torcer para fazer contato. Depois de várias tentativas, finalmente consegui libertar minhas mãos. Assim que me levantei, vi que ele ainda estava distraído. Rápido, peguei uma faca que estava na pia e me aproximei sorrateiramente. Mas o chão rangeu e ele virou instantaneamente, me vendo. "O que você acha que está fazendo?" Ele gritou, com os olhos cheios de loucura. Antes que eu pudesse atacá-lo, ele me derrubou e caí no chão. Nesse momento, a faca escapou das minhas mãos. Agora, eu estava no chão, tentando recuperar o fôlego, enquanto ele avançava sobre mim, tentando me morder. Com todas as forças, consegui empurrá-lo para longe e sua cabeça bateu na quina de uma mesa. Ele ficou imóvel, então aproveitei o momento, me levantei e corri até a porta. Mas ela estava trancada. Eu sabia que as chaves deveriam estar em algum lugar e comecei a procurá-las rápido. Olhei em vários lugares, mas não encontrei nada até que me ocorreu checar nos bolsos dele. Lá, encontrei um chaveiro, mas antes que eu pudesse tentar usá-lo, senti um puxão na minha perna. O cara ainda estava tentando me pegar. "Não vá. Eu decidi o que vou fazer com você." Ele gritou, enquanto me batia com força e me derrubava de volta no chão. De repente, o cara pegou uma cadeira e a levantou acima da cabeça. Nesse momento, eu soube que precisava agir rápido. Rolei para o lado e consegui desviar a tempo. Mas o que veio depois foi uma luta brutal pela sobrevivência. Cada um de nós tentava ganhar vantagem e ninguém estava cedendo. Ele estava me socando e eu revidava. O cara conseguiu me derrubar algumas vezes, mas eu me levantava de novo. Eu estava determinado a escapar, mas sabia que ele não ia facilitar. Não entendia como naquela noite, que começou como qualquer outra, se transformou em uma verdadeira luta pela sobrevivência. Finalmente, encontrei um pedaço de madeira quebrada e joguei na cabeça dele. Quando consegui derrubá-lo, bati nele várias vezes, sem piedade, até ele finalmente desmaiar. Quando tive certeza de que ao menos o nocautei, procurei as chaves que ele havia deixado cair. Minhas mãos estavam tremendo, mas consegui abrir a porta e corri até minha bicicleta. Não me importava se alguém encontrasse o corpo. Eu só queria sair daquele maldito lugar o mais rápido possível. Depois de estar a uma distância segura, relatei o incidente para a empresa de entregas. Todos ficaram chocados com o que eu contei, mas quando tentei levar o caso para as autoridades, descobri que o pai do homem tinha muito dinheiro e conexões que o protegiam. Como resultado, o caso desapareceu sem fazer barulho. Não virou notícia, e a propriedade ainda parecia uma cidade fantasma. Às vezes, à noite, ainda sou assombrado pela lembrança do que passei. Me aterroriza pensar que minha vida poderia ter acabado ali, só por entregar comida para um psicopata. Agora, trabalho em um escritório, fazendo atendimento ao cliente, embora eu ainda fique inquieto só de pensar em ter que enfrentar algo assim de novo. Espero nunca mais ter que lidar com uma situação tão aterrorizante na minha vida. Falando totalmente sério, quando eu estava na universidade, eu tinha um trabalho à noite que, para ser sincera, era só uma maneira de conseguir dinheiro para pagar as mensalidades. Eu tinha 19 anos e era uma garota comum, sem nada que me fizesse se destacar muito. Trabalhar no turno da noite foi, sem dúvida, uma das experiências mais estranhas da minha vida. Eu trabalhava no McDonald's e lembro claramente da minha primeira noite lá. Tudo começou quando uma mulher começou a gritar como uma louca, fazendo caretas e balançando as mãos freneticamente. Ela parecia estar falando com alguém dentro do carro, mas eu não conseguia entender o que ela dizia. Ela parecia muito irritada, e eu tive a impressão de que estava xingando seus filhos no banco de trás. Na época, eu estava cursando psicologia,
Então comecei a fazer minhas próprias suposições sobre a situação dela. No final, ela pediu 3 Big Macs e 3 Coca-Colas grandes, mas o mistério começou na hora do pagamento, porque percebi que ela estava sozinha. Fiquei chocada, porque ela estava pedindo tanto. Aquela mulher, apesar do alvoroço no carro, me surpreendeu sendo muito educada enquanto pagava. Quando estava saindo, ainda me desejou uma boa noite de maneira muito natural. Depois, ela foi embora, bem alegre. Já tinha passado cerca de 50 minutos sem que mais nenhum cliente aparecesse. Quando ela finalmente saiu, vi meus colegas rindo atrás de mim. Perguntei o que estava acontecendo e um deles respondeu: essa foi a sua primeira vez com a louca do Glatus. Eles explicaram que ela costumava aparecer no meio da noite, pedindo quantidades absurdas de comida e gritando para o vazio dentro do carro. Ninguém sabia o nome real dela, então deram esse apelido. Um dos meus colegas comentou que, em algumas noites, ela era a única cliente no drive-thru, e descobriu-se que ela era a cliente mais misteriosa dali. O pior de tudo é que percebi que aquilo não era uma coincidência, e isso me deixou ainda mais confusa. Ela aparecia todas as noites, sempre gritando com alguém que nunca estava lá. Era desconfortável, mas mais do que isso, era perturbador. Havia algo na atitude dela que dava arrepios, e às vezes meus colegas diziam que ela era inofensiva, mas não conseguiam explicar seu comportamento, pois ninguém sabia sua história. Após uma semana, decidi que precisava entender o que estava acontecendo, então bolei um plano. Eu ia perguntar para ela com quem ela estava gritando. Achei que, se eu pegasse de forma descontraída, talvez ela não levasse a mal e eu poderia descobrir mais sobre ela. Lembro que era uma noite de sexta-feira, e demorou um pouco para eu tomar coragem, porque, sinceramente, estava com um pouco de medo. Mas como eu não trabalhava nos finais de semana, achei que seria uma boa oportunidade para tentar algo novo. Nessa noite, ouvi ela gritar mais alto do que o normal. Consegui ouvir o que ela estava dizendo pelo alto-falante, sem que ela percebesse, o que foi um pouco estranho e também me fez me sentir mal, pois não era algo que ela costumava fazer. Mas naquele momento, a curiosidade superou o meu senso de ética. Eu sabia que aquela poderia ser a única oportunidade de obter respostas, então respirei fundo. Me senti uma detetive de novela e a ideia de entender a desgraça dela me motivou, embora eu estivesse um pouco receosa do que poderia encontrar. Era completamente louco. Mas o que mais eu poderia fazer? Eu queria entender o que se passava na cabeça dela. Se pudesse, ajudá-la de algum jeito. Sei que tem algo estranho nisso, mas ainda assim houve. Depois de uns 20 ou 30 segundos, percebi que ela estava gritando com alguém chamado Juan. Então, no meio dos gritos dela, decidi interrompê-la. Desculpa, você está falando comigo. Mas a resposta dela foi simplesmente: não, é nada. Eu pensei: ótimo, isso vai ser complicado. Perguntei se o tal Juan ia pedir alguma coisa também, e ela ficou em silêncio, como se estivesse processando a pergunta. Mas, depois de um momento de tensão, ela soltou um grito tão angustiante que me deixou sem reação. Era o tipo de grito que perfura seus tímpanos. O som no microfone do McDonald's já era bem alto, mas aquilo estava em outro nível. O grito dela, profundo e gutural, durou uns 30 segundos. Embora eu estivesse assustada com ela, comecei a me preocupar com o meu trabalho. Às vezes eu me perguntava se tinha feito ela ficar brava com a minha pergunta. Mas, no final das contas, eu só tinha perguntado se aquela pessoa estava ali para fazer um pedido. Mas o grito dela foi como uma explosão, e quando ela ficou em silêncio, perguntei se ela queria continuar com o pedido. Em vez de responder, ela simplesmente acelerou e foi embora como um raio. O mais estranho foi que, ao passar, eu consegui ver o rosto dela pela janela. Foi só por um momento, mas ela parecia realmente angustiada. Depois disso, o sistema de microfone deu defeito pelo resto da noite, e eu pensei que talvez o grito dela tivesse danificado o equipamento. Sem dúvida, essa foi a experiência mais estranha e aterrorizante que eu já tive no meu turno da noite. E como se isso não fosse suficiente, ela nunca mais voltou. Mesmo ainda um pouco curiosa, decidi perguntar para meus colegas com que frequência ela costumava aparecer,
e eles me disseram que isso acontecia há pelo menos um ano. Fiquei um pouco mal pelo que aconteceu. Claramente ela precisava de ajuda, mas nunca mais a vi. E, para ser sincera, nunca mais trabalhei em fast food depois disso. Espero que, onde quer que ela esteja, tenha encontrado a ajuda que precisava. Uma experiência aterrorizante aconteceu comigo em um dia qualquer, quando decidi sair de casa, lá na Austrália. A verdade é que eu não tinha muitas opções na época e não estava fácil. Eu tinha acabado de fugir de um casamento abusivo de 2 anos e ainda estava lidando com a bagunça que meu ex-marido havia deixado, algo que eu não suportava mais. Deixar minha família, com a qual eu era muito próxima, e também meu país, foi uma decisão difícil, mas eu sabia que precisava de uma mudança radical para encontrar a minha felicidade. Sou treinadora pessoal e atleta profissional, então decidi me mudar para Los Angeles, a meca do fitness. Arrumei minhas malas e minha vida em 2 malas grandes antes de começar essa nova aventura. Eu estava sentindo uma mistura de excitação, ansiedade e um pouco de medo do desconhecido. Quando cheguei, não tinha onde ficar, não tinha emprego, não tinha amigos, não tinha família. Era como começar do zero, mas eu estava em paz, porque não precisava mais voltar para casa e lidar com o sofrimento que estava me tornando cada vez mais miserável. Quando cheguei em Los Angeles, fiz o check-in em um hotel e comecei a procurar um lugar para morar e um emprego. Finalmente, encontrei um apartamento maravilhoso na Melrose Avenue, numa localização incrível, especialmente porque eu não tinha carro. Eu andava por toda a cidade durante uma semana, entregando currículos. Para minha surpresa, consegui um excelente emprego como treinadora-chefe em uma academia 24 horas. O melhor de tudo foi que a academia ficava a apenas 25 minutos a pé do meu novo lar, então eu podia ir e voltar com facilidade. Eu estava tão feliz, pois tudo estava dando certo. Meu turno era das 16 horas a 0 hora, o que eu gostava porque podia sair para treinar de manhã e manter a forma. Fiz algumas boas amizades e conheci um cara muito atraente do Canadá. A vida, que antes era tão caótica, finalmente estava começando a se organizar e eu estava feliz. Uma noite, depois de um longo dia, fiquei um pouco mais na academia porque um colega havia chegado atrasado. Não era nada demais. Então saí da academia e comecei a caminhar para casa por volta de 1 ou 2 da manhã. A rua principal estava bem iluminada, mas a rua onde eu morava era escura e cheia de árvores. Meu apartamento ficava a uns 200 metros dali, então continuei andando, mas com uma sensação estranha, como se estivesse sendo observada. Decidi não prestar atenção e seguir em frente, achando que era só minha mente brincando com meus nervos. Relaxei um pouco, pois era uma noite linda, e andava devagar, distraída. De repente, percebi um homem enorme parado no ponto de ônibus, logo antes de virar para minha rua. Esse cara tinha pelo menos 1,80 metros de altura e pesava uns 135 quilogramas. Era um verdadeiro gigante. Como profissional de fitness, estou acostumada a ver diferentes tipos de corpo, mas esse cara me deu uma sensação ruim desde o começo. Quando nossos olhares se cruzaram, senti um calafrio percorrer minha espinha. Não foi aquele tipo de olhar, como se ele achasse que eu era atraente, nada disso. Senti que as intenções dele eram sombrias, como se eu pudesse perceber que havia algo suspeito nele. Meu coração começou a bater rápido enquanto eu continuava andando, agora um pouco mais rápido. Uma parte de mim queria sair correndo, mas outra me dizia para ficar calma e não dar mais motivos para ele se aproximar. A situação estava ficando cada vez mais tensa. Eu sabia que precisava ser cautelosa e fazer tudo o que fosse possível para chegar em casa com segurança. Então tentei manter a calma e continuar andando sem olhar para trás, embora a adrenalina percorresse meu corpo. No entanto, eu não conseguia tirar aquele sentimento estranho de que ele estava me observando, esperando o momento certo para fazer algo. Eu sentia meu estômago revirar e meu coração batendo tão rápido que parecia que eu tinha corrido uma maratona. Andei rápido e de forma decidida, mas sem ousar olhar para ele novamente. Não queria dar a chance para ele conversar comigo. O pior, se aproximar. Meu pulso acelerava a cada passo que eu dava,
E quando finalmente o deixei para trás, minha ansiedade aumentou ao perceber que ele ainda estava atrás de mim. Sou uma mulher forte, atlética, com 55 metros de altura e pesando 61 quilogramas, mas naquele momento sabia que um cara como ele era um desafio grande demais. Quando virei a esquina para minha rua, a realidade do terror me atingiu como um trem. A adrenalina tomou conta de mim e o pânico me paralisou. Não havia postes de luz, só árvores escuras criando sombras assustadoras. Eu caminhava o mais rápido que podia. Coloquei a mão na bolsa e tirei minhas chaves, segurando-as entre os dedos e apertando com toda a minha força. Meu coração estava tão acelerado que parecia que ia sair do peito a qualquer momento. De repente, ouvi os passos pesados correndo atrás de mim. Quando me virei, vi o cara enorme bem na minha frente. Gritei o mais alto que pude. Ele imediatamente me agarrou pela roupa, mas ainda estava com as chaves na mão. Então dei um soco na cara dele com toda a minha força, embora para ele tenha sido só um toque leve. Nesse momento, vi luzes se aproximando pela rua. Era um carro que ligou os faróis e começou a buzinar. O homem grande saiu correndo para o outro lado. Eu dei um passo para trás e vi uma pessoa no carro, que abaixou o vidro. Não consegui segurar as lágrimas e comecei a chorar desesperadamente, com a adrenalina ainda percorrendo meu corpo. E eu mal conseguia processar o que acabará de acontecer. A pessoa me disse para entrar no carro e que me levaria para casa. Ele disse que frequentava a mesma academia que eu e me reconheceu. Mostrou até a sua carteirinha e a carteira de motorista. Por favor, entre no carro. Eu só quero te ajudar. Ele insistiu. Para mim, aquilo também parecia suspeito, mas eu ainda estava tremendo e chorando muito, sem conseguir acreditar no que acabará de acontecer. Porém, no fundo da minha mente, algo me alertava. Havia dois caras no carro e eu não sabia se eram realmente os bons ou se eram maus. Mas, naquele momento, o que eu mais queria era sair dali. Então, num impulso de coragem, entrei no carro. Assim que me sentei, as lágrimas começaram a cair e toda a angústia do que havia acontecido se abateu sobre mim. Eu sabia que um anjo estava me protegendo naquela noite. A experiência abriu meus olhos sobre o que significa estar atenta ao nosso entorno. Se você sentir que algo não está certo, confie nos seus instintos, porque, às vezes, nossa intuição pode nos salvar de situações horríveis. Aquela noite ficou marcada na minha memória para sempre, assim como o som daqueles passos, que ainda ecoam nos meus ouvidos. Eu prometi para mim mesma que nunca mais deixaria de estar alerta e que a segurança e a vigilância são essenciais.